Olá, pessoal! Tudo bem? Venham chegando, venham entrando. Vamos lá para a nossa live dos seguidores hoje, para nós debatermos como foi esse estudo fantástico sobre esse livro tão maravilhoso, né, gente? Do Eckhart Tolle, esse mestre espiritual que vem tocando os nossos corações com esses ensinamentos. E hoje é aquele dia especial para a gente ouvir vocês, ver como é que esse estudo tem transformado aí a vida de vocês, assim esperamos, né? Que realmente vocês estejam conseguindo trazer para a prática e como vocês estão sentindo na vida de vocês, né? A dificuldade ou a facilidade, o quanto vocês estão conseguindo levar à prática esses estudos. Essa é a intenção da nossa live de hoje. E também não precisem ficar com vergonha, tá? Porque assim, às vezes você não sabe exatamente o que você vai falar, mas assim, também vale vir, dar um oizinho aqui pra nossa comunidade, pra gente se conhecer, ver a carinha de um, ver a carinha de outro, né? Nos aproxima. Isso fortalece também a nossa egrégora, essa energia tão linda, de tanto amor, de tanta luz, de pessoas que estão realmente buscando se aprimorar, que estão buscando mais consciência, ampliarmos as nossas perspectivas, até mesmo para a gente viver melhor, para sermos pessoas melhores. E mesmo que, claro, a gente ainda não consiga muitas vezes sustentar tudo isso que a gente aprende aqui 24 horas, todos os dias, mas assim, já é um movimento nessa direção, então também é uma contribuição nossa. Enquanto massa crítica, né? A gente faz parte ali daquelas pessoas que estão buscando um olhar diferenciado para nós, para os desafios também que a gente enfrenta na vida, né? E a gente colabora, como a gente viu aqui nesse livro e também no Despertar de uma Nova Consciência, né? Quando a gente estudou o Novo Mundo também do Eckhart Tolle, a gente viu o quanto isso também é importante em termos coletivos, o quanto realmente a gente emana essa energia, a gente afeta ali, né, num nível de consciência coletiva. Então a gente colabora também, é um movimento de luz, né, para a humanidade. Então, muito lindo, né, a gente fazer parte disso. Eu sou muito grata a cada um de vocês que passa por aqui ou que assiste e depois salva. É cada mensagem linda que eu recebo, gente. Tantos comentáriozinhos que vocês esquecem, né? Eu sempre peço, aliás, lembrem mais uma vez, quando acabar a live, vai aqui no Insta, deixa aqui, por favor, quem assiste no YouTube, e acaba que eu me baseio mais no Insta, né? Até tem que dar uma olhadinha no YouTube, gente, às vezes eu esqueço de olhar os comentários lá. Mas deixem aqui no Insta, que é onde a gente realmente faz a live, né, uma curtida, um emojizinho, um comentário, que isso nos ajuda a divulgar para que esse conteúdo tão importante chegue para mais e mais pessoas. Então é uma maneira também de vocês contribuírem para o nosso Tools aumentar, tá? E também porque eu gosto de ouvir, né? Gosto de ver quem tá curtindo, quem tá acompanhando, o que vocês estão achando. É legal sentir essa energia, né? E deixa eu dar um oizinho aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Benizinho, ó, foi só começar a live, ele já começou lá a brincar. Já veio dar um oi aqui pra vocês, ó. Ali, já foi lá brincar na casinha dele, fazer um movimento. Eu já entendi que é a maneira dele de participar da live. Veri, você veio dar oi pra comunidade? Veio dar oi pra comunidade? Gente, tava um silêncio, ele tava quietinho. Como é que pode, né? Eu sentei e começa a agitação, ó. Resolve brincar na casinha. Entendeu? Eu tive até que mostrar pra vocês. Mas, enfim, é o jeito dele de dar boa noite pra vocês, né? Daqui a pouco ele acalma. Já acalmou. Já achou um ossinho ali, já vai acalmar. E boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver aí quem tá me dando oi. Pessoal, desculpa que eu atrasei um pouquinho, tá? Mas enfim, cheguei, entrei, vamos lá pra nossa live. Já tenho, algumas pessoas já me escreveram que querem participar, né? Deixa eu ver aqui. Pati Simão chegou, deu um oi, já tava ali pedindo pra entrar. Você pediu mesmo ou foi sem querer? Ó, Dani Dias, Danizinho, eu vou deixar você mais pro fim, tá? Porque dependendo aqui de como for o nosso, né? Você sabe que às vezes o pessoal fica tímido e tal. Então, assim, a gente deixa aquele tempinho maior pra gente fazer um aquecimento. Vamos já falar ali. Ela falou que não pode, a Pati. Tá bom, Patizinha. Qualquer hora você entra com a gente, hein? Vai ser muito bom a gente ver seu rostinho. Vem dar um oi aqui pra gente quando você puder, tá?
Bom, vamos lá então, pessoal. Deixa eu ver aqui se as pessoas que me escreveram, que falaram que iam participar, se querem participar. Obrigada, Márcio. Obrigada. Quem tá ali falando que eu tô bonita. Obrigada, pessoal. Oi, Magui, você já tá aí, né? Que bom você conseguiu entrar, que ela mora em Cuiabá, gente. Vamos começar já com você? Pode ser? Ela falou que queria dar um depoimento aqui. Então eu vou começar com você, porque ela falou que era difícil por conta do fuso horário. Vamos lá. Deixa eu te confirmar. Lembra, porque eu perguntei ali se seu nome era Magda, e acabou que a gente entrou em outro assunto e tal, e eu acabei ficando sem saber seu nome, porque o Insta dela é Mag. Peraí, deixa eu virar minha câmera. Gente, já saiu errado. Não tem problema, é assim mesmo. Todo mundo entra virado pra lá, não tem problema. Tudo bem? Como é que é seu nome mesmo? Magda. É Magda, tá? Que eu fiquei na Isso, dúvida, se era Magda mesmo. isso. Tudo Mas bem, consegui. Magda? Tudo jóia. Que bom que você conseguiu entrar. Seja Pois é, acabou que não bem-vinda. deu certo a outra programação e aí deu certo aqui. É porque era para ser. Que bom, que Obrigada. ótimo. E aí, Mag, dá um oi aí pro pessoal. Conta Oi, pra oi, gente como é que gente. você. Estou super, super feliz por ter encontrado essa comunidade. Como eu falei para a Kelly, que eu já estava lendo o livro, já estou na página 300 do livro. Tinha dado uma parada, voltei e tive uma outra percepção da minha vida. E aí, com as lives da Kelly, né, que fica salvo, eu fiquei ainda mais encantada e já estou vendo coisas extraordinárias acontecer comigo. Só Amei, uma, estou amando. só uma coisinha, Magda, conta aqui pro pessoal que, na verdade, você achou através do Sobrenatural, né? Dos livros Isso, do que ela sobrenatural. falou, página 300. Tô na Ela página. falou: Ah, eu Ah, queria é entrar para verdade, dar eu já um vi vários oi. livros, né? São vários livros. Então, seja Isso. bem-vindo à nossa comunidade, porque a gente já fez vários livros, aos pouquinhos você vai se atualizando, vai vendo lá outros livros, porque são todos livros maravilhosos, transformadores, né? Por E, isso que o e, nome do nosso e, grupinho é esse. E de fato, Mas, assim, eu conta. sempre ouvia muitas pessoas falavam que eu estou estudando essa questão de evolução, de autoconhecimento já faz um tempo. E eu li os livros, todos os livros que eu via, eu ficava assim, cara, como que a pessoa mudou a vida? Ah, lendo esse livro em mim não fazia sentido. Aí, assim, eu posso dizer com o livro, né, que eu estou lendo, O Poder do Sobrenatural, realmente é um livro que me fez mudar a minha visão de tudo. Porque foi uma parte, eu acredito que seja, porque tem uma parte, claro que espiritual, mas assim, a questão é, da biologia, ali explicar ali cientificamente como que nós funcionamos. Aí para mim fez total sentido e realmente virei. E assim, todo o conteúdo que eu tô lá, que eu já dei uma pincelada lá, lendo, todos fazem sentido, eu tô simplesmente encantada. Eu tô aqui fazendo alguma coisa, mas eu tô assistindo a live e tá sendo sensacional. Que coisa Tá sendo boa, sensacional. Magda. E você quer compartilhar aquele depoimento também que você me contou? Sim, com certeza. É, eu voltei para Mato Grosso, está fazendo 21 dias, eu peguei uns dias de frio aqui e assim, minhas pernas estavam, eu estava sentindo muita, muita dor, minhas pernas super duras, eu não estava conseguindo andar direito, de verdade. Eu não estava me automedicando, porque eu queria passar antes pelo médico, eu não queria tomar qualquer tipo de remédio. E aí, não, conhecendo nela, fui lá e assisti, é, esqueço o nome do livro. Você é o placebo. Ela Você é o acabou placebo. caindo na live do Você é o Placebo, né? Isso. E eu assisti a live um tranquilo, e eu assisti a live 2. E essa noite foi uma noite que eu dormi muito mal, porque eu tava sentindo muita dor, no dia que eu vi, né? Só que antes de dormir, eu fui lá e ela tinha falado para abençoar o corpo. E eu comecei a abençoar todo o meu corpo, e abençoei as minhas pernas. Gente, eu juro, não é querendo aparecer porque nem precisa, né? Mas assim, eu amanheci andando, sem dor, não tá 99%, mas assim, eu não estava mais sentindo dor e já estava andando, porque eu não estava realmente conseguindo andar, estava me arrastando. Esse gente, eu nunca senti isso na minha vida. O que é que está acontecendo comigo? E para mim foi milagre, né? Para mim, como é que eu posso falar? Depois que eu passei a ler esse livro,
Para mim é uma forma, eu posso estar equivocada, é uma forma científica de mostrar o milagre. Né? Porque não deixa de ser. Você tá lá vários dias sentindo dor e eu sem tomar nenhuma medicação no outro dia. Eu simplesmente fiz até caminhada com minha filha, que já estava vários dias sem poder fazer atividade física. E para mim, assim, para mim, isso é um milagre. Né? Porque se procurar milagres só nas coisas enormes, não, mas eu estou passando a enxergar milagres nas pequenas coisas. Para mim foi sensacional essa experiência, de verdade. Mas eu nunca tinha passado por isso, né? Nunca tinha lido esse livro, nunca estava com essa mentalidade assim mais expandida. Então, para mim, foi sensacional. Foi não, Lindo, está né? sendo, né? Sim, exatamente. É a primeira de muitas conquistas, né? Certeza. E isso é que é o legal, né, Magda? Da gente ter gratidão desses pequenos milagres que a gente vai reconhecendo na nossa vida. No Você é o Placebo, a gente entendeu exatamente como a nossa mente, como o nosso diálogo interno afeta no nosso corpo, nas reações do nosso corpo, como é tudo interligado. Então, na verdade, o milagre é o milagre da vida, é o milagre da inteligência do nosso corpo, Com né? certeza. É o milagre de tudo que existe. E eu Então, acho que o assim, a mais gente difícil pode fazer parte. é o despertar. Às vezes, o mais difícil não. Quando você não busca, é, 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 você vai passar pela vida sem ter esse entendimento. Né? A maioria das pessoas, né? Quando você vai lá buscando, e aí do nada na internet eu achei o livro, né, do Joy e comecei a ter uma outra visão, uma outra mentalidade. Ah, mudei 100%? Não, não mudei. Eu tenho muita coisa, muita coisa para melhorar. Porém, a minha visão da minha vida é outra, a perspectiva é outra, porque eu sei que eu posso criar a minha realidade. Tem uns comportamentos que eu não gosto em mim, mas lendo o livro, eu entendi que eu posso direcionar a minha mentalidade. Eu estou falando desse livro porque é o livro que eu conheço, né? Eu posso Sim, sim claro. direcionar o que eu quero pensar, o que eu quero para o meu futuro, e está sendo transformador. E eu, lendo esse livro, né? Esse livro, não, essa live assistindo, é uma continuidade, né? Aliás, como você falou, primeiro é ele, né? A ordem, né? Mas eu também pretendo ler esse Poder do Agora, porque tem muitas coisas em mim que eu acredito que ele vai me ajudar bastante. Com certeza, exatamente. Eu vou até comentar sobre isso daqui a pouquinho, que o Jean entrou ali e eu lembrei que ele perguntou lá quando eu postei que hoje ia ter live dos seguidores, ele falou como isso impactou na sua vida. E eu vou falar justamente sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só acabar de falar aí com vocês e depois eu vou trazer isso, essa junção, né, dos Uhum. ensinamentos do Dr. Joe com os ensinamentos agora do Eckhart Tolle, né, esse mestre espiritualista que traz um conteúdo bem parecido numa linguagem diferente. Mas, Entendi. na verdade, os dois falam da questão da gratidão, né? Da gente elevar as nossas emoções através da gratidão pela nossa vida. E aí a gente Exatamente. vai exatamente poder fazer essa viagem no tempo, né? A gente poder escolher o nosso novo eu, mas já sendo grato por tudo que a Grato. gente reconhece hoje na nossa vida, né? Então, só que Exatamente. assim, podendo fazer escolhas diferentes, né? Podendo reconhecer que muitas vezes a gente fica preso ao passado, que é o que o Eckhart Tolle fala, né? De trazer a presença, a gratidão, né? Pela presença, pela nossa vida agora, né? Mas assim, Isso. ao mesmo tempo, sem cair só no familiar, né? No conhecido familiar que o Dr. Joe chama do antigo eu. Porque muitas vezes o que o Cartoli fala é que a gente fica pensando como se fosse um vício ali, como se Sim, fosse, não, é um é um vício, é vício, uma né? compulsão, e isso nos tira do presente, do momento presente. E esse vício, que é o que o Cartoli chama de ego, que é a mente, as vozes da mente, as preocupações, as angústias, as ansiedades. Isso tem a ver com o antigo eu, que é o que o Dr. Joe chama, que nos prende ao passado, que são os condicionamentos mentais, né? Então, o Dr. Sim. Joe nos ensina a co-criarmos a nossa realidade, a injetarmos certeza ali naquele futuro que a gente quer co-criar, né? Que a gente Exatamente. se vê como co-criador ali, a gente se vê como parte disso, responsáveis, né, por isso. Mas Exatamente. assim, isso tem que vir desse momento da presença. É isso que o Cartoli nos ensina. Aquilo. Uhum. Acabei já Eu comentando estava até aqui. comentando, o mais difícil é sustentar os aprendizados. Realmente não é tão simples, né? Porque a gente já fica no piloto automático. Mas quando eu estou assim,
porque eu tenho um filho adolescente, às vezes a gente quer pagar de louca, né? Quando começa a teimosia. E tomar consciência, epa, não é isso? É isso. É Epa, isso. não, não. Aí é respirar, eu falo mudar, eu falo cancelado, tomo consciência e vamos Isso. voltar aí pro equilíbrio, para a mudança, né? Às vezes, quando Isso. está muito estressada, eu paro e analiso isso. Olha, a bioquímica do estresse, para você não me domina. Isso aí. Isso aí, Esse é Magda. o meu, está sendo o meu principal aprendizado. Isso. E é isso. E na verdade é simples, só que é uma questão de quebrar com esse padrão, né? Porque a gente vem há Isso. anos, sei lá, 20, Repetindo, né? 30, sei lá quantos anos, né? Condicionados naquela antiga maneira de pensar. São conexões neurais, que o Dr. Joe nos explica, que isso é o que ele chama de o antigo eu. E é o Sim, que o Cartoli fala, que a gente fica preso ao passado, né? Porque é o passado repetindo, né? familiar. Mesmo sendo Repetindo, né? muitas vezes sofrido, nos prendendo a coisas que a gente não precisava mais carregar para nossa realidade, né? E até a autoimagem negativa que às vezes não corresponde mais a quem a gente está se tornando, mas a Sim. gente fica preso ali só porque é conhecido. Isso traz uma falsa segurança. Então, é uma questão de ir se monitorando mesmo. E é o que você já conseguiu fazer ali, que isso trouxe até a melhoria ali da sua perna. Você fez até uma linda Mas caminhada. se não tiver alguém para fazer com que a gente tenha esse despertar, no caso, o seu trabalho, ou se a pessoa não busca procurando livros para ler, isso não vai chegar a muita gente. Não é tão difícil, o mais difícil é você ter esse despertar. E ter pessoas como você, tem essa função de compartilhar, porque esse Todos despertar tem nós. que ser com a humanidade, né? Olha, a humanidade, como Sim, seria melhor? sim, O sim, mundo seria melhor. sim. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem, mas ainda não teve essa oportunidade, né, de conhecer trabalhos de pessoas como você. E olha que eu tenho tempo, viu? Não é 1, 2, 3, 4 anos que eu estou tentando e ninguém tinha entrado na minha mente. Eu não conseguia acreditar que era tão simples assim. Ah, Com o livro, com as tuas lives, assim, minha mente, que coisa boa. anos-luz aí de evolução. Não, mas é isso aí, já começou. Depois que a gente enxerga, não dá mais para ser diferente. Mesmo que a gente fale assim, Eu me ih, sinto dei diferente. bobeira. Como eu estava Ih, falando, não tenho com quem é, conversar. Porque você se sente sim, sim. diferente de todo mundo. Sim. E mesmo que você tenha alguns deslizes que você vá observando, que a gente se observa e fala, ih, ali dei bobeira, ih, ali eu não estava nem um pouco presente, ali eu estava repetindo as conexões do passado, né? Mas assim, você já observa, você não consegue mais passar ileso. Então, rapidinho você Exatamente. volta. Aliás, pode até demorar um pouco, mas o importante é que a gente volte. Não importa quanto tempo a gente demore para voltar para a consciência, para a presença. O importante é voltar. Aí a gente vai fazendo esse automonitoramento até que daqui a um tempo isso vai se tornar a nova maneira de pensar. Essa vai se tornar a maneira mais automática da gente funcionar. Ainda não é, mas Mas vai se vai tornar. se tornar aos poucos, né? É. Todo Sim, dia você dá uma pitadinha. isso aí. E isso que você falou, eu super agradeço o seu feedback, fico muito feliz, né, das lives, dos nossos estudos terem tocado o seu coração, terem te ajudado nesse seu processo de despertar, porque o processo é É seu, né? longo. Então você tem a sua parte ali, mas assim, eu quero agradecer também, porque é toda a nossa comunidade, né? Porque se não tivesse a comunidade, não existiria o Tools, eu ia ficar aqui Eu gravando sou sozinho. imensamente grata por você ter esse trabalho e compartilhar, né, conosco. Obrigada. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder ser um canal, né? Poder trazer esse conhecimento para mais pessoas, mas somos nós todos que estamos fazendo essa diferença. Mesmo que a gente ainda seja um grupinho pequeno, mas vamos persistir, porque Mas, aos pouquinhos a gente vai colaborar, né? com Para que isso chegue certeza, para mais pessoas e a gente está deixando ali um lastrinho de luz, né? Com esses com conhecimentos. certeza. Então, que continue aí nesse caminho, viu? Que você continue sustentando bastante isso o máximo de tempo possível, todo dia, Todo né? Se dia. monitorando, vamos indo, vamos indo. É igual uma nova língua que a gente aprende, uma nova dança, uma Sim, luta, qualquer coisa nova no começo vai ser mais difícil, até que difícil. depois vai se Mas tornando fluente, vai se vai tornando virar hábito, né? orgânico. Vai virar Isso aquele aí, hábito, né? isso aí. Vai virar o Então, hábito. muito obrigada pelo seu depoimento. Com certeza inspira, né, as outras pessoas também, né? Então, Eu que obrigada. agradeço, de coração.
Obrigada, Magna. Segue com a gente. Que bom que você conseguiu entrar ao vivo. Sempre que der, tenta entrar ao vivo também, tá bom? Tá ótimo, então. Beijão. Abraço. Beijo, Abraço, obrigada. comunidade. Seja bem-vindo à nossa comunidade, Obrigada. né? É muito bom, é bom. É bom estar nesse meio. É Bom, né? ótimo, é Que ótimo. bom. Obrigada, querida. Um beijo Eu que grande. Pode agradeço. apertar o xizinho aqui para você sair, tá? Vê aí Tá um ótimo, xizinho. tá ótimo. Isso. E a Regina já tá aí, gente. Foi outra que falou que queria falar. Eu vi o nome dela. Tem uma outra pessoa também que queria falar. Tem a Dani Dias. Mas vou começar aqui com as novas, né, na comunidade, que a gente não conhecia ainda, como a Magda. Ela ainda tá lá no livro, né? Ela não chegou no Poder do Agora, mas eu falei, não, mas tá valendo, entra, para você já sentir a energia da comunidade, já contar a história, porque ela veio me contar, né, que teve essa experiência aí com a caminhada que ela conseguiu fazer depois do Você ao Placebo. Eu falei, não, conta porque a gente vai se inspirando e, na verdade, a gente está aqui estudando o Poder do Agora, mas a gente tem um coração aqui do Dr. Joe Dispenza vibrando sempre, né? Ele é o nosso grande mestre também. Então, sempre é bem-vindo quem quer relembrar alguma coisa do Dr. Joe aqui, para a gente continuar inspirados. E, na verdade, é o que a gente muitas vezes viu aqui durante as lives, né? Como tinha tudo a ver. Não é que são ensinamentos opostos, são linguagens complementares, na verdade, né, gente? Regiane, você quer entrar? Você já tá ali, né? Você falou que queria entrar, vou te convidar, tá? Vê aí se chegou um convitinho para você. Aí depois tinha uma outra também que falou, mas ela não entrou aqui ainda. Deixa eu ver. Aí, se não tiver, eu vou voltar com a Dani. Quem mais ainda quiser entrar, tá, gente? Pode me avisar aqui, falar que quer entrar. Oi, tô aqui, quero entrar. Tá bom? A Regiane, deixa eu ver o que o pessoal tá falando enquanto isso, ó. Minha mãe tá lá também. Oi, mami. Ela falou belo depoimento da Magda. A Regiane falou mais difícil é sustentar os aprendizados no cotidiano. É o que a gente falou, gente. Um dia de cada vez, vamos indo. Né? O Jean estava comentando, eu amo as duas formas de explicações, né? Do Dr. Joe e do Eckhart Tolle, e formas de análise dos dois. Isso aí. A minha mãe falou lá que tá feliz pela Magda. Psi Bia do treinamento falou: passado familiar gera o futuro previsível. Exatamente. Estado de consciência é o maior desafio de vida. Somos mais animais do que seres conscientes. Se a gente deixar no orgânico, né? Mas a gente está aqui justamente, gente, para aumentar a nossa consciência, né? Deixa eu só ver ali que tá aparecendo aqui para mim. Regiane não está conseguindo participar. Por que será, hein? O Jean tá lá dando parabéns pelo depoimento da Magda. Oi, André, querido. Tava sumidinho, né, por aqui. Ele falou que domingo não é muito bom pra ele. Mas que bom ter a sua presença aqui, André. Saudade também. Vamos ver se essa semana a gente se fala, né? Essa semana eu já tô de volta aqui no Rio. Esse mês eu passei em São Paulo, foi meio louco, assim, mas essa semana dá pra gente combinar, tá? Nosso papinho tá lá falando que tá bem, né? Que bom, ô, André. Deixa eu ver, Valjan. Gente, deixa eu mandar de novo um convitinho aqui para a Regiane, de novo, só para tentar. Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda Consone. Você também participou dessa temporada, ô, Fernanda, não anima, não? Entrar? Deixa eu tentar mais uma vez mandar o convitinho para a Regiane. Se ela não conseguir, eu vou com a Dani, tá? Que a Dani falou também que queria entrar. A nossa representante de turma. Pera aí, vamos só dar mais uma chance aqui para ver o que aconteceu com a Regiane. Acho que agora foi. Regiane, só vira aí a câmera para o seu lado. Ó, o cobertorzinho, tá todo mundo lá no cobertorzinho. Domingo, Tudo bem, tudo Regiane? bem? E aí, que bom, seja bem-vindo à nossa comunidade. Hoje tem umas carinhas novas aqui, né, pessoal? Isso que é o legal, que a gente vê também rostinho de um, de outro, pra gente se conhecendo. E aí, Regiane, conta pra gente a sua experiência. Não sei se foi com esse livro ou com alguma outra experiência do Tools. Dá um oizinho aí pra comunidade e conta um pouco, né, da sua experiência. Ó, então, nossa, eu tô morrendo de vergonha. Não, fica tranquila. Então, assim, eu tô adorando, tô seguindo. Às vezes, é igual uma vez, esses dias você falou, eu tento indicar para as pessoas, mas nem todo mundo tá preparado, né? Sim. Mas assim, eu já tá faltando só o placebo e mais um para eu assistir todas Olha. episódios, é. Os livros eu demoro um pouquinho mais, né, para ler. Eu Uhum, tô terminando o Sobrenatural uhum.
E eu sou formada em física. Ah, que legal. Então, assim, eu vou lendo o livro, então assim, é tudo de física mesmo. Mas o Sim. bacana é que de um outro ponto de vista, Aham. né? Um ponto de vista, assim, na vida, com a espiritualidade. Sim. Então é muito legal mesmo. Nossa, assim, eu tô adorando, vocês não podem parar nunca. Eu adoro, assim, ver, ouvir. Eu faço meditações também. Assim, eu queria mais agradecer mesmo e dar os parabéns por essa iniciativa, desse trabalho maravilhoso. Que Ah, mais gente possam poder sentir isso, né? E seguir nessa linha, né, de um novo mundo, né? sim, isso mesmo. Ai, que coisa boa. Muito obrigada. Ai, isso dá um calorzinho no coração, né, gente? Tão bom ouvir isso. Muito legal. E ela estava me contando, né, que ela faz sempre, todos os dias pelas manhãs, né? Você faz as meditações, né? Tá super Isso. aplicada. Faz as bênçãos do centro, das bênçãos, da bênção do centro de energia, né? E dos novos potenciais, não é isso? Que eu gravei do Isso. Dr. Joe? Isso, eu amo esse do potencial. Aham. Nossa, adoro, assim. É igual eu comentei, né? Eu acho mais difícil a gente sustentar isso no dia a dia, quando a gente se depara com aquela situação chata, desagradável, com aquela pessoa, às vezes, que tá. Esses dias mesmo foi até uma coisa interessante. Sabe, eu consegui olhar para aquela pessoa e eu vi que ela tava com tanta raiva dentro dela. Ah. E aí eu peguei e falei, nossa, calma, Regiane, não se contamina, que isso é dela, ela tá, né, naquele corpo, né? Como que é mesmo o termo? Da, do corpo. Ah, esqueci, que fala no livro. Ah. O que ela carrega, né? Uhum. E eu falei, calma, né? Não se contamina, ela tá assim, você não precisa ficar assim, abençoa, né? Igual você fala, joga o ponopono, É, bola sim. pra frente. Sim, isso mesmo. É, mas é isso, né? Os desafios eles estão aqui para também justamente servirem como testes para gente, né? Como despertadores da nossa consciência. Então é a hora de praticar. Tudo isso que a gente vem aprendendo, né? Não é ainda tão orgânico, não é ainda tão fácil em algumas vezes. Algumas vezes é um pouquinho mais fácil, às vezes não é tão fácil. Mas assim, tudo isso faz parte do nosso processo aqui, né? A gente precisa entender o que que a gente está fazendo aqui na Terra. A gente não está aqui só curtindo a vida, né? Claro que a gente precisa curtir a vida, isso faz parte. E aliás, é por isso que a gente usa esses ensinamentos como ferramentas para a gente curtir também a vida, né? Da melhor maneira possível. Mas assim, a gente tem um objetivo maior. Isso é importante a gente sempre trazer a consciência. Qual é o nosso propósito aqui? É muito importante a gente ter um sentido na nossa existência, né? E um deles é o aprimoramento mesmo da nossa alma. É uma coisa que a gente não para pensar, a gente pensa só em termos de um propósito assim externo, que a gente viu isso lá no Despertar de uma Nova Consciência, né? No Novo Mundo, o outro livro do Eckhart Tolle que a gente estudou, que depois também eu super recomendo que você acompanhe, veja lá um pouquinho das lives e tal. Mas ele fala muito o quanto que o ser humano se baseia muito no propósito externo, né? Vim fazer tal coisa, vim, né? Enfim, fazer tal outra coisa. Mas assim, existe esse propósito interno, que é realmente o que todos nós viemos fazer aqui, que é aprimorar as nossas almas, né? Sairmos daqui melhores do que a gente entrou, crescermos, evoluirmos, né? Então, todos esses ensinamentos e até mesmo as dores, os sofrimentos fazem parte desse processo aí, desse esculpir da nossa alma. Então, a gente olhando por essa perspectiva, a gente consegue aceitar mais a situação como um todo, mesmo nas partes que nos frustram. Isso é um grande aprendizado desse estudo aqui, né, que a gente fez agora do Eckhart Tolle. Ele fala aceitar totalmente o presente, como ele é, né? E o Dr. Joe também traz isso pelo olhar que ele dá reforçado da questão da gratidão, da gente sempre buscar gratidão no nosso momento, mesmo que a gente não tenha ainda alcançado aquelas metas que a gente energizou, que a gente quer alcançar, mas o que que a gente já pode agradecer hoje? Né? Que todo mundo tem uma listinha ali que tem que fazer, né? Seja mental, seja anotada, de pelo menos três coisas boas que acontecem no seu dia, ou que você já pode se sentir grato hoje, né? Na sua vida. De três a Sabe, 10 coisas, né?
E sabe uma coisa que sempre foi, assim, que é uma coisa que eu tô aprendendo, que sempre eu carreguei comigo, é de sempre deixar para depois. Qualquer coisa, por exemplo, eu tava num lugar, tava bom. Aí eu falo assim, ai não, amanhã vai estar melhor. E esse o poder do agora tá muito assim para mim, não, vamos viver o agora. Você não sabe se amanhã você vai ter essa mesma oportunidade, né? É, exatamente. A gente não sabe nem quanto tempo a gente tem aqui, né? A gente tem que curtir cada dia, assim, valorizando realmente cada momento. E isso é o grande ponto que eu acho, porque foi tão importante estudar o Eckhart Tolle agora, e inclusive vindo do Dr. Joe, vindo da física quântica, porque a gente projeta muito, né, nos novos potenciais que a gente quer cocriar, na lei da atração, a vibração para atrairmos essas coisas, né, que a gente está mentalizando. Mas a gente não pode se esquecer de já ser presente e de não perder realmente de vista, né? A consciência no aqui e agora, porque senão a gente fica lá projetando para o futuro essa salvação, a nossa felicidade, a gente só vai ser feliz quando acontecerem tais coisas, tarará, a gente fica muito projetado no futuro e a gente não valoriza o agora, a gente não aproveita o agora, e é agora que a vida acontece, né? Então a gente perde muito se a gente não está presente. Quantas vezes a gente olha para trás e vê que a gente não estava tão presente porque a gente estava lá pirando com tal coisa, que a gente estava preocupado, ou que a gente estava desejando, e a gente não realmente valorizou ali cada troca, cada momento, né? Então, assim, é muito complementar esses estudos. Você vai chegar lá, depois você conta para mim também, né? E um outro momento, uma outra live dos seguidores que você já tiver lido, você volta aqui para contar o que você achou desse estudo aqui. Mas já te adianto que vale muito a pena. Foi muito maravilhoso esse estudo de Eckhart Tolle. Nossa, eu tô apaixonada por ele. Todos nós aqui da comunidade estamos amando. Então, depois do Dr. Joe Dispenza, ó, segue aqui com o Eckhart Tolle também, tá? Segue com a Obrigada. gente. Obrigada por todo o seu carinho, pelo seu depoimento, viu? Fico muito feliz. E seja Obrigada. bem-vindo à nossa comunidade. Obrigada Vamos novamente. juntos, vamos juntos. Beijo, querida. Beijo, tchau. Tchau. Deixa eu ver, muito fofas, né, gente? A Magda lá, a Magda tá falando também. Eu também amo as meditações. Vim te procurar aqui pela sua voz, Kelly. Ah, que fofa, que bom, é verdade, gente. Eu tenho que gravar mais meditações. Mas eu vou até adiantar pra você. Acha aí, tem um xizinho. Regiane, isso, achou, né? Eu vou até adiantar para vocês que eu vou. No domingo que vem, eu não vou começar ainda o novo livro, tá? Porque isso é um outro assunto, gente, que depois eu vou ter que fazer uma enquete lá nos stories, eu vejo com vocês, porque eu quero, na verdade, eu vou falar que eu fiquei na dúvida. Não chegou ainda o meu livro, eu pedi o livro Praticando o Poder do Agora. Porque, gente, eu tô meio assim ainda, de ir já pro limite zero. A gente vai estudar o limite zero, mas quem veio me perguntar no inbox, eu falei, espera um pouquinho. Tava, já posso comprar e tal. Eu falei, espera um pouquinho, porque eu vou acabar de decidir essa semana se a gente já vai emendar no limite zero ou se eu vou aprofundar um pouquinho mais esses ensinamentos aqui do Eckhart Tolle com o outro livro dele, o Praticando o Poder do Agora. Eu vou dar uma olhada que vai chegar amanhã. Eu achei que eu já tinha pedido, gente. Sabe quando você pede? Não sei o que aconteceu, alguma coisa lá no Mercado Livre que eu achei que tinha ido, não foi. Enfim, aí eu fui ver, não tá chegando, aí tive que pedir de novo, porque eu não, quer dizer, tive que pedir porque eu não tinha pedido. Um rolo aí, tá? E aí vai chegar amanhã, então eu vou analisar e vou falar pra vocês e vou o que eu achei. Se, gente, é muito maravilhoso, vale a pena. É um pouco repetitivo, acho que a gente pode ir pro limite zero. Eu vou dar esse feedback pra vocês, tá? Ou eventualmente vou até pedir uma opinião em alguma enquete, alguma coisa. Mas mesmo antes de estudar, porque inclusive eu também quero ter um tempinho aqui para pensar, né, sobre qualquer um desses dois livros que eu vou fazer, eu não quero já emendar. Eu vou fazer uma live avulsa com a minha irmã, tá? Ela vai vir dar um oizinho aqui para vocês. E a gente vai fazer alguma live. Eu não sei ainda se já vai ser o próximo domingo. Eu vou avisar vocês. Então fiquem de olho nos stories essa semana, tá? Eu acho que o assunto vai ser. Eu tinha sugerido, mas a gente vai fazer ainda uma reuniãozinha, porque ela tá lá em São Paulo. A gente pôde se falar essa semana para acabar de definir. Mas eu tinha sugerido a gente fazer uma live sobre autoimagem e autoestima, que é muito importante, gente, porque eu tenho visto isso lá em São Paulo também. Eu estive lá numa clínica, né? Enfim, que eu tive umas experiências que eu fiquei refletindo muito sobre isso.
E vocês sabem que também, né, a autoestima, aliás, quem não sabe já está sabendo que a autoestima é uma causa muito grande para mim em termos de clínica, né? Em termos de prática clínica aqui com os meus pacientes, porque eu vejo quanto ter uma boa autoestima é fundamental para tudo e até na minha vida, né, pessoal? Eu vejo quanta coisa que eu deixei passar por não estar com a minha autoestima totalmente fortalecida e o quanto ainda hoje é desafiador em alguns momentos. Então, o quanto a gente precisa ter sempre isso muito fortalecido, tá? Enfim, mas vamos lá, pessoal. Vamos lá, que o tempo está passando. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Ah, Ana Noto conseguiu chegar. Oi, Liza! Tudo bom, Ana Paula? Minhas amigas queridas, saudades de vocês. Já tô de volta. Vamos marcar um encontrinho essa semana, hein? Deixa eu falar, gente. A Ana Paula tá lá falando que é muito maravilhoso, né? Alguma coisa que eu não lembro mais, alguma coisa que eu tava falando. A Laísa falou: essa é uma boa análise, projeção do futuro ou co-criar com a presença do agora. Viver o presente com consciência. Laísa, não quer entrar, não? Pra dar esse depoimento aqui ao vivo? Quem mais anima aí de entrar? Senão eu vou chamar a Dani. A Ana Nuto tá falando que ela está com cabelo novo. Em que sentido? Eu não sei, gente. Que às vezes eu faço, né? Pego aqui meu babyliss, faço uma coisinha. Não sei exatamente. Tá um pouquinho mais escuro, né? Também. Eu fiz umas coisinhas aqui um pouquinho mais escuras. Umas mechas, assim, pra dar um contraste. Não sei se é isso que vocês estão falando ou se foi o jeito aqui que eu penteei. A curiosidade, né? Feminina. O André tá lá falando, Laisa, o futuro é agora. A Dani tá lá falando, eba, quando eu falei da live, né? Ou do livro, alguma coisa assim. Desculpa, gente, eu demorei aqui pra ler, então tá dando um delay aqui nos comentários. Não sei exatamente o que vocês estavam falando. Rogério tá falando show. A Magda falou muito bom tema da live, né? A Vulsa, vocês estão falando. A Ana Paula tá falando uau. Acho que vocês estavam falando tudo da live, né? Tá, demorei aqui pra ler. O André falou, sim, é preciso semear. A Ana Noto falou: eu fico nessa situação de ver o futuro e co-criar o melhor. Quer entrar, Ana? Para comentar aí um pouquinho? Você que acompanhou lá o Dr. Joe e agora o Eckhart Tolle, né? Deixa eu ver. Vocês estão tímidos? Então, deixa eu ler aqui. Eu fico nessa situação de ver o futuro e co-criar o melhor, pois o coração emite a vibração. Mas o agora é que devemos viver. Fica essa dicotomia. Então, eu pensei até de fazer essa live também. Ah, a Ana animou, então tá. Eu pensei também em fazer essa live, gente, juntando um pouco os ensinamentos do Dr. Joe com o do Eckhart Tolle, comparando um pouco. E na verdade, eu vou fazer essa live, acho que bem legal. Entendeu? Acho que eu posso chamar a Dani, de repente, para fazer comigo essa live. A gente pode fazer uma dinâmica. Quem mais animar também de dar um depoimento específico sobre isso, né? Porque a gente focou tanto. Já vou chamar você, Ana. Só concluir isso aqui rapidinho. A gente focou tanto, que isso é muito importante realmente. A gente focou tanto no mentalizar, taranã, que esse foi um desafio para mim também, sabe? Eu já comentei aqui com vocês, mas vou reforçar isso, né? Que eu vi que eu tava apegada às minhas metas. Eu tava projetando demais lá no futuro e tava deixando passar o presente. Eu sou a primeira pessoa que vou falar que fiz isso, entendeu? E que faço ainda de vez em quando. Eu tenho que ficar me policiando. Então, pra mim, por isso que eu tô pensando em fazer o estudo do Praticando o Poder do Agora, entendeu? Eu vi que vocês gostaram da live do Autoimagem. Vi que vocês gostaram, a Laís já tá lá falando, adorei a ideia dessa live, essa, né? De aí, lei da atração, né? Que é futuro, ou o poder do agora? Como é que a gente fica? Então, assim, vamos fazer essa live pra gente analisar um pouco melhor isso, porque isso realmente é um grande desafio, né? Porque ele fala que até algumas pessoas questionaram ele sobre isso. Em alguns capítulos a gente viu, né, que as pessoas ficavam, tá, mas como é que eu vou aceitar o agora totalmente? Será que eu não vou perder o ímpeto de mudar? Como é que eu vou lidar com isso? Não fica meio ambivalente? Eu quero mudar, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que estar totalmente grato aqui no presente, mas e aí? Como é que eu vou ficar co-criando o futuro? Enfim, eu acho que vale uma live sobre isso, tá? Vamos fazer uma live sobre isso, gente. Mas eu vou depois contar como é que vai ser a ordem, tá? Enquanto isso, a gente tem um tempinho de começar, né, a comprar o livro, começar a estudar um pouquinho, quem for acompanhar, seja o Praticando o Poder do Agora, seja o Limite Zero. Vai ser esses dois a gente vai estudar, eu só vou definir a ordem, tá? E nesse meio tempo a gente faz essas lives. A live com a minha irmã e a live onde eu vou debater isso, tá? Essa questão aí. Vem cá, Ana, vamos entrar lá um pouquinho. Entra aqui um pouquinho com a gente para você contar o que você acha sobre isso, né? Já é
um esquenta aí sobre essa live que a gente vai debater mais a fundo. Ê, tudo bem, Ana? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Saudades, tudo Saudade. bom? Tudo bem, tô um pouquinho rouca, Eu por isso que também. eu acho que todo mundo tá um pouquinho, É né? é esse tempo, né, gente? Eu ia até falar, eu ia falar, gente, vocês repararam que eu tô meio fã, minha voz tá meio esquisita. É É, assim às vezes vai dar mesmo. uma falha aqui na minha voz. É, exato. Mas conta, Ana, fala, o que que você estava contando ali? Você chegou a conseguir acompanhar um pouquinho o Poder do Agora? Você já tinha lido, você viu pelas lives? Conta. Então, eu tinha lido alguns capítulos, né? Não todos. E aí eu acompanhei um pouquinho, porque às Hum, vezes domingo, como segunda-feira eu me preparo, tudo, então às vezes eu não. não consigo, mas depois eu vejo no carro, eu vou escutando, Sim, né? E sim. aí, então ficou assim. Você falou do Dr. Joe e também agora desse livro do agora, né? Do presente, de a gente viver o presente e não sofrer, né? Que tem um sofrimento de você tentar mudar que tudo é possível, né? Então, às vezes eu fico nessa ambiguidade, sei lá, algo assim. Eu fico querendo projetar, cocriar o melhor para mim, né? E também, mas você tem que viver o agora, né? Porque não tem o presente e também não tem o passado, né? A gente vive no agora, né? Quer dizer, não tem o presente, não, Não só tem o tem o presente. passado e não E tem o não tem o futuro. futuro, Isso. só tem o presente, que é um presente, né? É. Né? Uhum. Então, aí tem, agradeça, né? Agradeça o que você tem. E aí, eu fico eu não sei muito por onde, que caminho percorrer, né? Se eu agradeço, tenho a gratidão, tenho a contemplação, né? Eu acho que quando você pega e vai para uma praia, vai para um horizonte, vai contemplar, você já tem essa ligação meio que direta com a fonte. Eu acho muito valioso isso, você contemplar. Uhum. É viver no agora, né? Eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza. Mas aí eu fico muito assim, ai, mas eu quero isso, eu quero aquilo pra mim. Então, assim, eu vou projetando, né? E nesse projetar, eu não saio da agora, se você projeta. É, então, na verdade, ele fala que o fato de você estar no agora, quando você está sustentando muito a sua presença, né, a sua consciência em cada momento, nesse momento da sua vida, você, mesmo quando for agir, tomar uma decisão, escolher, ou até mesmo projetar algo para o futuro, porque isso não deixa de ser uma ação, né? Não deixa de ser um tipo de energia que você está intencionando ali, você já vai trazer a qualidade dessa sua presença, essa qualidade da consciência. Então, por isso que casa. Entendeu? Mas a diferença é que, como você está presente, você sabe o que você quer, você intenciona, você joga uma energia ali e você, inclusive, toma algumas atitudes nessa direção, mas sem perder de vista a gratidão, né? Ele não fala gratidão, ele fala simplesmente a presença, mas já juntando a linguagem do Dr. Joe com a dele, e eu acho que pela gratidão a gente consegue ficar mais inteiro no Conectado. presente, é. Mas assim, ele fala para aceitar tudo que faz parte do hoje, mesmo o sofrimento, mesmo que você não ache muito bom, não consiga muito estar grato por aquele sofrimento ali do momento presente, mas ele fala que se você consegue ter essa presença, até mesmo para você intencionar as coisas ou tomar atitudes em direção a algo que você queira alcançar, você vai trazer um olhar diferenciado e você vai estar alerta para o fato de que você pode querer fazer aquilo e projetar aquilo, intencionar, mas sem ficar projetando a sua salvação lá no futuro, a sua felicidade só lá quando você alcançar essas coisas. Ou seja, ele nos ajuda a evitar o efeito Zenão, que o Sim, Dr. Joe já falou também, que é o soltar, que a sim. física quântica, a lei da atração, tudo isso, a gente estuda muito essa parte, né? E que todo mundo é um grande erro, é uma grande pegadinha, porque a maioria das pessoas fica pegada, como eu dei até o meu depoimento, né, de que eu também me via pegada, e não estava soltando muito, porque você fica todo dia ali energizando, mentalizando, e aí? Você não solta, você tem que realmente entregar e soltar, esquecer. E o que que faz você esquecer? É ficar presente hoje, é ficar grato, é ficar aqui realmente. Então você energiza um pouco e solta. Então, nesse sentido, eu acho que é complementar. Mas não é orgânico. É uma coisa que vai dar um Um trabalhinho. A gente vai ter que aprendizado. trazer isso É,
a mente o tempo inteiro fazer esse automonitoramento, entendeu? Mas aí, pensando dessa forma, não melhora? A gente não fica tão dividido. A gente fala, tá, vou projetar e depois eu volto para agora e vou praticar a presença, a gratidão hoje. Eu acho que a gratidão é uma chave para você, sabe, lembrar que tudo, aqueles mantras que a gente brinca aqui no TUS, a gente aprendeu, né? Tudo é pro meu bem, e isso também passará, Tudo é né? perfeito, tudo passará. Exato. Mas eu estou presente hoje. Eu sou grato só por hoje, né? É uma coisa lá do Reiki também. Só por hoje eu vou ser feliz, só por hoje eu vou agradecer, só por hoje eu vou dar o meu melhor, né? Então é um pouco essa visão, assim, trazer isso. Mas assim, eu acho que isso vale uma live, como a gente estava falando, né? Então, Sim, assim, isso acho vale legal. realmente uma live. Vamos pensar sobre isso um pouquinho mais e vamos debater na live, tá? Eu vou só dizer para vocês se vai ser já na próxima ou se vou ver de acordo com a agenda da minha irmã. Se ela Tá, vai poder na próxima, porque eu tinha falado, ah, vem na próxima, porque vai ser o intervalo entre uma e outra, ou se vai ser na outra. Vamos ver, tá? Mas é mais ou menos por aí. tá bom. Concorda? Faz sentido? Absolutamente. Já abre, Muito. acho que é por aí, né? Não tô falando Sim, aqui porque que. eu acho que traz uma calma, Kel. Sabe É. por quê? Porque você, assim, eu acho que, por exemplo, igual você falou do efeito Zenão, eu tenho, quando falo dos efeitos Zenão, me vem exatamente a imagem que eu não sei se eu peguei do Dr. Hélio Couto, alguma coisa assim, que ele dizia assim: vem um garçom e te dá um cardápio. E Aham, você escolhe um negócio para comer, um prato, um desejo. E o aham. garçom vai. Daqui 5 minutos você fala, vem cá um pouquinho, garçom, olha, eu quero mudar, eu quero isso. Então, quer dizer, você sempre vai acrescentar, você sempre vai pôr em cima daquilo, da sua intenção, e não vai deixar fluir, né? Então, sempre vai ter, olha, então eu tenho outro pedido, aí eu, não, eu quero ir, sabe? Fica. Então, eu acho que é uma baguncinha na nossa cabeça. Uhum. Pede e deixa o garçom ir lá cozinhar. Quer dizer, ir lá pedir pro chefe cozinhar. Isso, e vai vir tudo perfeitamente. Ótimo. O Ótima prato vai analogia, eu vir não lindo. conhecia. E você vai degustar aquilo e vai ser a melhor comida do mundo. Só que as pessoas não deixam ir para cozinhar, não deixam para ir para, entendeu? Tem que É. voltar e pedir outra coisa e acrescentar outra coisa. Então não fica, então é a perfeição que você não deixa acontecer. É, nossa, muito bom esse exemplo, adorei, muito legal. Que bom que você trouxe isso aqui pra gente, obrigada. É isso Obrigada. mesmo, é muito importante soltar, né? O soltar tem a ver com confiar e tem a ver, por isso que eu falei da autoestima, tem a ver com se sentir merecedor. Muito. Confiar que você é merecedor e receber, se permitir receber. Isso Sim, também faz parte da autoestima e que também tem a ver, né? Confiar em si, que você é merecedor, e confiar que o universo, né, Deus, enfim, essa inteligência universal sabe o que você precisa, sabe o que é melhor e vai trazer na hora certa. Então, é entregar, confiar, soltar, tudo isso faz parte, né, de tudo isso aqui que a gente está falando. Eu aceito o meu presente totalmente, com gratidão, mas eu também, né, intenciono as coisas que eu gostaria para o futuro, me sinto merecedor se isso for para o meu bem maior, mas eu entrego, solto e confio, sim, né? Então é ótimo. complementar. É bem isso, que legal. Então tá, querida, obrigada. Deixa eu chamar a Danizinha agora. Obrigada, Obrigada, beijo. beijo. Segue com a gente, tá? Tá bom, Kel, beijo. Beijo. Ai, gente, só tem gente legal aqui, né? Eu amo a nossa comunidade. Vocês viram? Só gente fofa, alta astral, dá pra ver a energia, né? Ah lá, o André tá falando, o presente é um milagre pra todos. Seja qual for a circunstância, estamos no lucro. Essa consciência é o combustível dos bons resultados em todos os momentos. Exatamente, né? Se a gente confia que o melhor está, que no presente é sábio, é inteligente, e o melhor está vindo pra gente, a gente vai realmente, momento a momento, se sentindo grata, aceitando a situação totalmente como ela é. E lembrando, gente, nesse último capítulo que ele falou tanto da entrega, né? Isso é tão lindo, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? De evitar o efeito Zenão e tal, de confiar. Porque, assim, a entrega é justamente quando você abraça tudo que a vida traz, e às vezes, até por essa aceitação total, a situação se transforma. Aquela situação que estava às vezes difícil, desagradável, desafiadora, ela se transforma magicamente só porque a gente aceitou, só porque a gente, sabe, abençoou a situação com a nossa entrega, com a nossa confiança, né?
Muito lindo, muito importante, gente. Ah lá, a Ana Paula tá falando que foi muito bom o depoimento, né, da Ana? Pois é, gente. Vamos lá, Danizinha. Nossa querida Danizinha. Cadê você, Danizinha? Tô procurando aqui seu nome para te mandar o convite. Vamos agora com a nossa Danizinha, Dani Dias. Dani, querida, que vem estudando com o Tools desde o início, já acompanhou, né? Acompanha todos os livros. Você fez todos os livros, né, Dani, com a gente? Tá em todas as Sim, boa noite. temporadas. Tudo bem, Estão me vendo e Danizinha? ouvindo? Sim, você tá me vendo? Hoje sim! Ah, que coisa boa! Que coisa Hoje boa! sim, graças a Deus! Ótimo! Então fala, Danizinha, conta pra gente. Como foi Bom, essa temporada primeiramente, pra você? boa noite, comunidade. Sejam bem-vindas, meninas novas aí na nossa comunidade para fortalecer. Super agradeço, né? Esse livro foi fantástico. Eu acho que eu tive uma experiência muito positiva, um impacto muito positivo na minha vida, porque eu acredito que ele me ensinou, através do estado de presença, a estar conectada com o ser, bem na essência ali, que é onde traz esse estado de paz, de plenitude, sabe? De serenidade, que às vezes a gente passa por algum desafio, mas a gente consegue encarar com outra visão, sabe? E esse livro, assim, com certeza é transformador e trazer esses ensinamentos maravilhosos, sagrados para o nosso dia a dia é incrível. Sim, muito maravilhoso, né, Dani? E assim, você tem feito isso de repente se observar? Ele falou muito sobre a gente sair, se desidentificar da mente, se olhar de fora, ver qual era o pensamento, qual era a emoção, né? Você tem percebido isso de falar, ih, é mesmo, aqui eu estava identificada com a mente. Como é que está sendo esse diálogo interno aí? Esse automonitoramento? Conta aí pra gente. Como é que você está fazendo Não, isso? é desafiador, né? É desafiador. Mas realmente isso é tipo, eu aprendi com esse estado de presença e de consciência o que é a mente, o que é o ser, porque sempre quando fala assim, lá no fundinho, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu entendi, lendo esse livro, o que é esse lá no fundinho, sabe? Uma coisa é a tua mente, que tem aquele modo de sobrevivência, que às vezes não é muito bom, não é positivo, mas quando você separa a sua mente, separa do que é o seu ser, o que é a tua essência, né? Você consegue ter mais clareza das coisas, você consegue ter uma intuição mais assertiva, porque a mente não está borbulhando ideias assim que você não consegue ter clareza, não consegue ter paz. E quando você consegue separar, que isso aqui é a mente, isso aqui é o que eu sinto, é o meu ser lá no fundinho, sabe? E eu acho que quando, assim, a mente está muito tumultuada, o meu gatilho, a minha prática, né, é respirar. Respira. Você volta para o estado de presença muito rápido, porque você se conecta com o seu ser, você toma consciência. Aí quando vê alguma reação, algum sentimento, pensamento que não é bacana, você já consegue, volta aqui, não é esse o caminho. Aham, exatamente, maravilhoso. Respirar é tudo, né, gente? Respirar Sim. fundo, respirar, gente, fundo lá da parte mais baixa do abdômen, né? Lentamente e silenciar um pouquinho, né? Sabe que eu até lembrei agora de uma funcionária nossa, né, da nossa família, TT, que é uma querida, que a gente ama e tal, né, mãe? Minha mãe sabe. Ela fala assim, sabe quando eu tô nervosa, ela só fala assim, só pega um copo de água, ó, Sim, exatamente. bebe um copo de água. E assim, aí eu fico brincando com ela, eu falo, Tetê, um copo de água, você não tem noção, é uma sabedoria. Mas é isso, ela falou, ih, é porque eu lembrei como é que foi essa situação, acho que eu tava mudando, uma coisa assim, mudança é fogo, né? Mudança de Sim, apartamento. nossa. Meu Deus. Eu sou muito cigana, então em 10 anos eu me mudei umas 7 vezes, acho. Fico tipo 2 anos, 3 anos no máximo em algum apartamento, já mudo. Enfim, uma loucura. Então, minha vida. Então, eu já me mudei muito. E aí, numa dessas mudanças, ela falou: só vamos beber um copo de água, que é muita caixa, muita coisa, né? Só bebe um copo de água. Foi uma coisa assim, mas é muito isso, né? É fazer uma pausa, seja para beber um copo de água,
seja fazer uma simples respiração mais profunda, né? E isso que ele falou, né? De se observar de fora, se desidentificar da mente, porque a nossa mente fica ali numa compulsão, pensando, pensando, as vozes do ego, né? Aqueles Sim. pensamentos que não param, e a gente começa até a criar maluquices, assim, paranoias, Exato. dar Paranoia. voz. Coisa fica muito pior, vai ficando, vai aumentando, né? E aí a gente não se dá conta, nem deixa uma intuição vir ali daquele momento, Então, cria autossabotagens, né? Então, assim, e fica totalmente ausente, né, do presente. E quando a gente está ausente do presente, é quando a gente está conectado o quê? Com a mente, com o ego, e o ego traz o quê? Medos, medos, sentimentos negativos. insegurança, É, separação. A gente não está exato. abraçado ali com agora, como ele se apresenta, porque quando a gente apresenta, quando a gente abraça o agora, a gente aceita o presente totalmente como ele é, a gente está inteiro ali com o que quer que a vida esteja nos trazendo. A gente faz uma integração. É uma maneira da gente se unir, né? Com o todo. E já quando a gente está lá pirando e está com os medos e tal, é quando a gente se vê separado, a gente se vê ameaçado, e por isso que a gente vai para o modo sobrevivência. Exato. É bem isso. É muito isso. E a partir do momento que a gente faz esses estudos e traz para a prática, a gente fica cada vez mais consciente, cada vez mais presente e vai evoluindo e contribuindo com um todo, sabe? Que você se torna uma pessoa melhor, você transmite para quem está à sua volta e você emana para o universo, para o planeta. Então, é tipo pensar que você não está aqui sozinho. Tá todo mundo junto no mesmo barco. Não tem eu, você, fulano todo mundo. Então, vamos pensar que o que eu, tipo, toda vez que eu leio ou faço meditação, eu penso que, ó, eu tô fazendo para mim, para quem tá à volta e para o mundo, que eu quero emanar isso para o mundo, sabe? Essa energia positiva. E quando eu tô com algum pensamento ou sentimento negativo, ai meu Deus, eu tô poluindo o universo. Não, não, preciso mudar. É verdade, ainda tem isso, né, gente? Ainda tem essa Sim, porque ele ensinou responsabilidade. no outro livro isso, né? Que a nossa negatividade contamina. Eu, não, 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 vamos mudar. Luz, 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 amor, amor, amor. Sim, é verdade, gente. Olha, isso que a Dani lembrou é muito importante. A gente tem uma responsabilidade coletiva, né? Porque pensamento é Exatamente. frequência e a gente está emanando os nossos pensamentos com a nosso campo, né? Então, Exatamente. é. E deixa eu aqui falar também, ó. Peraí, rapidinho, eu li um comentário. Cadê? Ó o André ali falando que eu vou passar o Réveillon na Bahia. Já tá projetando aí, né, o André? Eu tenho que ir pra Enter. Bahia realmente. Ai, ó, André, fique boa pra vir com ela. Pois é, de qualquer hora eu vou mandar foto lá da Bahia pra vocês. Mas olha só, Ana Noto falou, fico pensando o que vai falar. Às vezes a gente fica nessa coisa do pensamento, fica pensando no que vai falar pra pessoa, no outro dia que nem vai encontrar. E é exatamente isso, né? Exatamente. O Rogério falou, ó, bela explicação. Rogério, você podia entrar também, hein? Você participou bem nessa temporada, hein? Não anima, não? Mas eu não vou pressionar ninguém, tá, gente? Porque eu já reparei que na live de seguidores vem até menos gente, porque o povo fica com medo. Já reparei isso. Então não vou ficar chamando. Quem quiser ficar à vontade, ainda dá pra entrar mais alguém. Mas enfim, se não, vamos concluir aqui com a Danizinha mesmo. Danizinha, deixa eu só fazer uma última pergunta, apesar de que pelo jeito vai rolar uma live sobre isso, porque eu acho que esse assunto vale e Sim. rende realmente, mas só uma palhinha, assim, um aquecimento sobre isso que a gente já estava falando aqui, né? Como que você ficou, você que acompanhou Ah, bastante os nossos estudos, né, Não tem problema, Rogério, fica tranquilo, tô brincando, tá? Fiquem à vontade. Quando alguém quiser, vocês entram e avisem que querem entrar. Todo fim de temporada tem uma live dos seguidores e mesmo antes da live dos seguidores, gente, vocês podem avisar quando quiserem entrar, me manda um inbox ou avisa na live, queria falar rapidinho uma coisa. Porque isso aqui é legal porque inspira uns aos outros, né? E é uma comunidade, a gente é um grupinho pequeno e um grupinho super com energia boa, assim. Então não é pra ficar com vergonha, sabe? Não, não precisa, só tem gente do bem aqui, né? Tentando se melhorar. Então, assim, já tem uma energia boa ali na nossa egrégora que ajuda muito, tá? Mas é só um convite. É, mas deixa eu falar. Então, voltando aqui, né? Como é que ficou pra você? Você também ficou dividida?
como que você viu essa complementariedade que eu achei que o Eckhart Tolle trouxe Sim. para os nossos estudos da física quântica, com o Dr. Joe Dispenza e tal, mas conta um pouquinho da sua experiência sobre isso. Bom, Kel, assim, ó, no começo eu fiquei mesmo na dúvida. Ai, meu Deus, eu tô querendo tal coisa para o futuro, mas eu também tenho que valorizar, ser grata, aceitar o presente. Mas o que eu entendi ali, o que ele falou, você aceita a situação, né? Ou você abandona, ou você muda. Então, a partir do momento, eu sou muito grata, eu sou muito feliz, eu sou muito grata pela minha vida agora, tá? Claro que eu quero uma vida melhor, todos nós. Imagina, a gente quer sempre melhorar, né? Só que aí, o que que eu penso? Eu estando consciente, eu estando presente, eu consigo aproveitar o melhor desse momento, do aqui e agora, e alguns momentos, tipo uma meditação, ou uma oração, uma contemplação, eu emano o que eu quero, sabe? Eu jogo para o universo o que eu quero. Então eu consegui fazer essa separação. Então eu vivo totalmente eu aqui e agora, muito feliz, muito grata. Só que aí, nesses momentos específicos, assim, eu direciono, eu quero isso, eu quero aquilo, eu mentalizo, eu vibro para que eu receba, sabe? Mas eu entendi mais ou menos dessa forma. No caso ali, ele falou, você, tipo, você muda. O que que você pode fazer para mudar a tua situação? Então, eu tô fazendo tudo que eu posso fazer para mudar. Entendeu? Tudo que eu posso fazer e o tools mesmo já é uma grande ferramenta pra gente. Então, eu tô Sim. fazendo tudo que está dentro do meu alcance para que eu mude, para que eu tenha o que eu quero no futuro, no tempo de Deus, que não é o meu. Exato. Mas eu sou muito grata. Então, nesses momentos específicos, eu vou emanar e pedir, mas muito grata. Então, o melhor dia tem que ser hoje, o melhor momento tem que ser o agora. Eu consegui separar isso dentro me organizar internamente. Sim, que bom, ótimo, Danizinha, maravilhoso. Só porque é legal a gente lembrar disso, né, gente? Porque pra gente, a gente precisa, lembra, na física quântica a gente viu, né, essa frase que marcou muito desde do filme O Segredo, né? Where attention goes, energy flows, né? Para onde você coloca a sua energia, a energia flui. Então, que na verdade tem a ver com o que a gente aprendeu lá na Profecia Celestina, né? Que você Total. precisa saber pedir os sinais. Então, para você pedir às vezes clareza de algumas coisas, você tem que direcionar o seu pensamento. Então, você tem que colocar o leme do seu navio em alguma direção, mas você tem que estar ali aceitando, porque às vezes vai ter mudanças ali nessa rota, de acordo com a vontade maior, né, do Eterno. E assim, a gente precisa aceitar. Então, nessas horas, é importante a gente saber justamente a hora de aceitar e a hora de energizar uma meta. Então, achei maravilhoso que você faz isso no seu momentinho lá de agradecer, de vibrar, de intencionar. Mas depois, no dia a dia, ó, no resto do dia, você tá ali grata e aceitando o que vier, né? Exato. Porque no fim das contas, a lei da atração também é essa coisa do que a gente está vibrando, do que a gente está no nosso campo eletromagnético. E se a gente está com presença, se a gente está com consciência, a gente está com emoções elevadas, que a gente tanto aprendeu que tem que ter essa coerência, né, com o coração tá sentindo coisas boas, por isso que eu relembrei essa questão da gratidão, né? Porque isso eleva a nossa frequência, isso vai melhorar, vai elevar o nosso campo eletromagnético. E nisso que vai elevar o nosso campo eletromagnético, você vai atrair algo que tem a ver com o que, no fim das contas, está vibrando no seu campo eletromagnético, que fica no campo, isso vai limpando, vai energizando, e é por isso que é magnético, vai atraindo pra gente, né? Então, na Exatamente. verdade, é uma consequência, né? Natural. Acaba Então, fluindo se naturalmente. você está presente, está na luz ali, aceitando, entregando, confiando, você não está presente, totalmente ali, com uma energia baixa, porque mesmo que você esteja presente num momento difícil, num momento de perda, num momento de sofrimento, você não vai com essa visão tão da vítima. Por quê? Se você está seguindo aqui os ensinamentos, né, gente? Essa é a intenção. Claro que a gente pode ter nossas recaídas, nossos deslizes, nossos momentos de dificuldade, mas a mensagem é essa, que mesmo nos momentos de perda, nos momentos realmente mais desafiadores, a gente não ouvir a voz do ego que vai nos colocar assim, porque comigo é sempre assim, porque comigo é falta de sorte, que realmente, nananã, aquela coisa que nos coloca na vítima, porque isso é o quê? Do ego ou da alma?
É do antigo eu ou do novo eu? Né? É do adulto em nós ou da criancinha interior que está seguindo apenas condicionamentos? Porque não teve um adulto mais sábio, mais maduro, mais forte para falar para a criancinha: ó, você tá pensando isso e isso de você mesmo, que você não é merecedora, que você deve ter culpa, que você não deve ser tão boa assim, que a vida é difícil mesmo, que não Uma sei o que coisa que eu lá. faço, uma Não coisa que eu teve um faço, adulto, né, para uma esclarecer. coisa exato. Uma coisa que eu faço normalmente quando acontece alguma coisa assim, que é uma situação desafiadora e tal, a primeira coisa que eu faço assim, nossa, obrigada. Em algum momento da minha existência eu plantei isso, eu aceito a gratidão por resgatar isso, mas o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para mudar isso? Aí eu já vou, não, eu tenho que mudar, como é que eu posso mudar essa situação toda, sabe? Pra, tipo, reverter o karma. Exato. Aí já é Então, eu lembrando. não fico naquela, eu sou vítima, que não sei o quê, pobre de mim. Não, 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 eu fiz isso em algum lugar, eu não me lembro, mas eu resgato com muita gratidão. Vamos mudar. O que que eu preciso fazer para mudar logo, logo, para aprender o que eu preciso, evoluir e sair disso? É verdade. Mas é a transformação, né? Eu fiz, Sim. mas não se culpando, se chicoteando que Ah, eu fiz, porque às vezes nem é só em outra vida, né? Às vezes até nessa vida a gente sim. reconhece alguns erros, algumas coisas que a gente, sementinhas ali não legais que a gente plantou, e aí a gente fica assim, pois é, tá vendo? Mas assim, não é para se chicotear. Aceita, transforma, se perdoa ou perdoa a situação, perdoa pessoas, ou até quando você acha que é de outras existências, né? De qualquer forma, aceitar. E essa aceitação já transforma magicamente, como a gente já comentou, né? E você pode jogar justamente essa intenção. Por isso que eu acho que Ho'oponopono depois vai ajudar muito também, né? Eu faço isso, mas aí eu jogo um Ho'oponopono, me perdoo, sinto muito, me amo, sou grata, e peço pro universo, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata, né? Faço os dois, pra mim, pro universo, pra situação, entendeu? Enfim. Então, assim, pro sentimento que vem daquilo. Mas, acima de tudo, é aceitar e buscar transformar, porque também é complementar, né? Não é, é o que ele disse aqui, não é porque você está aceitando que você vai ficar resignado. Existe uma grande diferença entre se conformar e ter resiliência, né? Se resignar é diferente de ser resiliente. Se resignar é quando você simplesmente se conforma e, é assim mesmo, a vida é assim, e essa vida, então eu fiz um karma e aí nessa vida eu vou sofrer. Não, não é isso. Entendeu? Vou aceitar, tudo bem, tem um motivo maior, tudo é para o meu bem, isso também passará, mas sou grato por esse aprendizado, sou grato pela minha vida, mesmo com essa dificuldade, mesmo com essa dor, com esse desafio, porque isso está melhorando algo em mim, né? Mesmo que eu não saiba exatamente como fazer, aí você pode pedir orientação já agradecendo, né? Já agradecendo, gente. Agradecer já transforma muito tudo, né? Então aí que eu acho que se complementa essa visão da física quântica, né? Porque aí você já agradece por você já ter superado aquilo, porque numa outra dimensão de espaço-tempo, você já superou aquilo, você já é vencedor. Entendeu? Porque você já tem aquilo em outra, né, em outra dimensão. Por isso que, se você já tem aquilo lá em outra dimensão, que a gente acha na nossa mente, como a mente é separativista, a gente pensa assim, o passado, o futuro, a gente não entende que tá tudo agora acontecendo, né? Simultaneamente, né? Então, como a gente não consegue alcançar muito isso, a gente não entende que aquele lá do futuro que a gente está visualizando já é hoje, já está aqui hoje. Já é você hoje. Você tá entendendo que você já é aquela? Então por que que lá você vai se ver diferente, se sentir diferente? Não, você já tem que se sentir essa hoje. Entendeu? Da mesma forma que você lá nesse futuro, que é imaginário, era a mesma pessoa que sofreu os dramas lá do passado e os traumas, ou até em outras vidas. É essa mesma pessoa. Somos nós. Entendeu? Só que de repente a roupagem vai estar um pouco diferente ali, né? Mas assim, na verdade, em essência, é a mesma pessoa que vai colher aqueles frutos. Nossa, senti muito isso agora, fiquei até arrepiada. Porque eu lembrei, apesar de eu estar desapegada das minhas metas, eu lembrei das minhas metas e fiquei me dando conta. Façam isso também, porque é muito legal você se dar conta. Que é a mesma pessoa, entendeu? Que vai estar lá comemorando e que vai vir aqui no Tools falar, Que a gente sempre brinca, né? Que vai ter esses momentos. Cada um que já for tendo, gente, essas conquistas, quando quiser vir aqui contar,
entendeu? Sejam conquistas assim, de metas, sejam pequenos milagres que vocês identificarem, que vocês conseguirem experienciar, como a Magda nos contou, né? Você viu que lindo, Dani? Você Lindo, estava eu aqui? amei a experiência dela. Amei, Pois é, uma fantástico. noitezinha, só porque ela se lembrou do poder da mente, né? Do quanto nós mesmos, com a nossa programação mental, podemos ser o placebo para afetar o nosso corpo e criarmos uma mudança até mesmo física. Ela acordou, ela estava super com dor na perna, não sei o que lá, e acordou e fez uma caminhada, né? Então, assim, enfim, é isso, né? Mas eu acho que a gente já tem que ir terminando. Deixa eu só ler aqui. É, Oi, Tânia, tudo bem? Ela estava falando ali, deu oi, falou que estava travando. A Ana falou: tudo que você quiser, que você não precisa, você consegue, pois já tem tudo aí. Exatamente. Então é por isso que a gente já tem que agradecer que Jesus nos ensinou isso, né? O grande mestre dos mestres ensinou isso. Já agradeça como se fosse presente. Eu não lembro exatamente a frase aqui agora, tá bonitinha, mas assim, ele sempre disse, né, que era para agradecer, para pedir já agradecendo, né? Como se já fosse presente. Porque no fundo é isso, né? Se a gente for parar para pensar que a dimensão do espaço-tempo não existe, né? É tudo ao mesmo tempo, isso já existe, só está em outra dimensão ali, que a gente não está com essa consciência acessando agora. É muito importante a Exatamente. gente lembrar disso, né, gente? Muito legal. Mas vamos fazer uma live para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Com Vou comentar certeza. com vocês aqui nos stories. Vou te convidar para entrar também comigo, Dani, nessa live, se você puder, tá? Vou ver direitinho aí como é que vai ficar. E é isso, pessoal. Fica aqui, Danizinha, comigo pra gente despedir aqui do pessoal. Vou deixar você dar o boa noite pro pessoal. E aí você sai, e aí eu me despeço aqui do pessoal. Quer falar uma última mensagem? Boa noite, gente, ó. Ótima semana, muita luz e vamos juntos, hein? Somos todos um só. Beijo, Kel. Se Isso fala. aí. Obrigada, Tchau. Danizinha querida. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que tá ali mandando corações. Ficaram mandando corações aqui para todo mundo enquanto o pessoal tava na comunidade, viu, gente? Que não precisa ficar com vergonha. Quanto amor a gente recebeu, quanto amor a gente trocou. Espero que vocês estejam aí com o coração quentinho, igual o meu tá aqui, sentindo essa vibração positiva, contagiados aqui uns com os outros. Lembrando que a gente faz uma comunidade linda de amor, de luz e que a gente emana isso, né, para o planeta. Então é muito lindo. Muito obrigada por estarem aqui, né, por fazerem parte desse movimento. Vamos em frente. Eu vou dar notícias para vocês, tá? Eventualmente colocar uma enquete ali para ver o que vocês acham, mas eu vou sentir aqui no meu coração e vou comentando para vocês também. E lembrem-se de, por favor, curtir, deixar um emojizinho, um comentário, tá bom? Quem ainda quiser entrar, aparecer mais aí em outras lives, me conta aqui que você quer vir dar o seu depoimento. Não precisa ser só na live de hoje, tá bom, pessoal? Vocês são sempre muito bem-vindos. Eu amo escutar vocês e trocar aqui com vocês. O André tá lá falando que tá muito frio lá em Salvador. E tá lá falando, ó, a Ana Paula tá mandando uma semana abençoada para todos. Kátia Ferreira tá mandando boa noite, Tânia mandou boa noite, Liza, Rogério falou que foi ótima live, deu parabéns aqui para todos nós, a Magna falou obrigada, comunidade, Kelly, pela sua disponibilidade. E é isso, pessoal. Várias pessoas ali agradecendo, mandando corações. E eu mando de volta. Muito amor, que alegria, que coisa boa. Obrigada por receber esses coraçõezinhos todos. Recebam aí multiplicado e ótima semana para todos nós, tá? Até domingo que vem na nossa live, que eu vou ainda dizer o que será, mas será incrível. Beijos, vamos seguir juntos. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana.